Parece que após a vitória de Trump nos Estados Unidos, muita coisa já começou a mudar. E Bolsonaro já está até escolhendo quem vai ser o seu vice-presidente em 2026. Bolsonaro cogita Temer como vice-presidente e afirma a importância de Trump para seu retorno ao Planalto. O ex-presidente Jair Bolsonaro traçou paralelos entre sua trajetória política e a de Donald Trump, indicando que os desafios enfrentados por ambos, como a polarização e as disputas internacionais, seguem um padrão comum. Tudo o que acontece lá, acontece aqui, declarou Bolsonaro em entrevista à Folha de São Paulo, nesta quinta-feira, fazendo alusão às tensões que ele e Trump enfrentaram em seus respectivos países. Bolsonaro também revelou o desejo de comparecer da posse de Trump caso o ex-presidente americano vença as eleições de 2024, com seu passaporte retido em razão das investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele planeja solicitar uma autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a viagem. Abre aspas. Vou peticionar ao Alexandre. Ele decide. Fecha aspas. Afirmou Bolsonaro, reforçando sua admiração por Trump. De acordo com o jornal O Globo, aliados de Bolsonaro já entraram em contato com Michel Temer, ex-presidente que pode intermediar a aproximação com Moraes. Temer, inclusive, já foi mencionado pelo próprio Bolsonaro como um potencial vice em sua possível nova candidatura ao Planalto. Abre aspas. Não descarto conversar com ninguém, até com você. Fecha aspas. Brincou Bolsonaro antes de elogiar Temer como uma figura garantista experiente. Entretanto, já em outra matéria mais recente, Michel Temer descarta a possibilidade de ser vice de Bolsonaro. Abre aspas. Sair da vida pública. A estratégia de Bolsonaro poderia conter as perseguições de Moraes. O ex-presidente Michel Temer reagiu com bom humor aos rumores sobre a possibilidade de compor uma chapa como vice de Jair Bolsonaro em 2026. Abre aspas. Você vota em mim para vice-presidente? Perguntou ele em tom descontraído, antes de negar a intenção de retornar à vida política. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, Temer foi enfático ao afirmar que saiu da vida pública e não tem intenção de disputar qualquer cargo, seja como vice ou em outra posição. Mas e aí, conta aqui nos comentários o que vocês acham de Michel Temer como vice de Bolsonaro em 2026. E membros do STF já admitem aceitar a candidatura de Bolsonaro em 2026. Quem fala é Lucas Pavanato. Em relação à política e ao Brasil, que é isso que eu acho que deve interessar para você e que realmente interessa para mim. Como que a eleição do Trump nos Estados Unidos faz com que seja mais fácil a volta da direita no nosso país? Às vezes para você pode parecer que não tem impacto nenhum, mas tem um impacto direto. Os republicanos, alguns deputados e até alguns senadores têm ajudado o Brasil na pressão ali dentro dos Estados Unidos para que os Estados Unidos reconheçam os abusos que a justiça tem cometido aqui no nosso país. Então, os presos ali com seus direitos violados no 8 de janeiro, jornalista exilado, até deputado que teve um mandato ilegalmente cassado e foi preso, todas essas ilegalidades, tudo isso, essas coisas que abalam a nossa democracia, elas estão sendo denunciadas por alguns parlamentares republicanos. Só que eles eram parlamentares republicanos e um governo democrata, não tinham maioria, não tinham um governo. E o Trump tem uma relação muito próxima com o Bolsonaro. A partir do momento que esses republicanos, que eram poucas andorinhas tentando fazer verão, tem uma bancada maior, tem o presidente da República, tem o Senado, tem a Câmara, tem o STF americano, a Suprema Corte norte-americana, a coisa fica muito mais fácil. Como eu disse, o que acontece nos Estados Unidos impacta os outros países. A possibilidade de uma pressão norte-americana para que o Bolsonaro volte a ficar elegível, ela é real. E se você está duvidando de mim, é só você digitar aí no Google, pesquisar por essas matérias, porque já saiu na Folha de São Paulo, saiu em outros jornais, que são até jornais de esquerda, dizendo que nos bastidores os próprios ministros do STF admitem que provavelmente vão ter que admitir Bolsonaro como candidato, porque a pressão tende a aumentar. E se a pressão vai aumentar, o que acontece é que muito provavelmente, assim como a esquerda norte-americana está desesperada, a esquerda brasileira também pode ficar desesperada. Porque os problemas econômicos do governo Lula são reais, as pessoas já estão insatisfeitas, aquela promessa de amor, de democracia, de picanha na mesa do mais pobre, ela está indo por água abaixo. A gente viu que a gente só teve imposto, descontrole de gastos,
aumento agora de preços e com a tendência também do aumento da inflação em geral e da taxa de juros. Isso tudo é o resultado de um governo de esquerda, de um governo que é até mais radical do que o governo democrata nos Estados Unidos. E com certeza, essa mudança de maré, que também impacta o moral do nosso país, na Argentina, Milei ganhando, Trump vencendo nos Estados Unidos, isso também impacta o moral e a visão pública a respeito da possível volta da direita no Brasil. Então, se você é de direita, se você é um cara que defende a família, que é conservador, que quer que o governo não se meta ali no seu negócio, quer menos imposto, menos burocracia, fique esperançoso. Não vamos esmorecer, vamos trabalhar muito, né, para a próxima eleição, mas assim como Trump venceu a eleição em 2024, tratorando os democratas, ao contrário do que a imprensa dizia, Bolsonaro será presidente da República novamente em 2026 e nós vamos trabalhar por isso. Serrão mandou uma mensagem para mim hoje e falou assim: hoje você vai se divertir com o meu comentário. Eu tô ansioso, quero assistir. Aperta o play. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo Sensor, hoje você vai pirar. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. É fato ou fake? É pra levar a sério ou é piada? Trump pode punir ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil? É sério? É verdade isso? Pode acontecer ou não? Bom, se é fato, fake, mentira, verdade, se vai acontecer ou não vai acontecer. Fato objetivo: o jornal Folha de São Paulo revelou que ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, na sessão de quarta-feira, antes dela começar, fizeram piadas sobre a possibilidade de terem seus vistos cancelados pelos Estados Unidos da América na gestão Donald Trump. Fizeram essa brincadeira, sim. Ela foi feita e houve aí a questão: quem seria o primeiro punido por Donald Trump entre os ministros supremos do Brasil? Participaram da brincadeira, segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. Todos eles conhecidos pelo bom humor, pela ironia, pelo espírito de brincadeira. Eles gostam de desafiar, né? Legal, bacana. Brincar é preciso. O ambiente é muito tenso, realmente. Agora, vamos aos fatos concretos. Em setembro, senadores e deputados dos Estados Unidos da América enviaram uma carta ao secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Nessa carta, eles fazem o pedido de revogação dos vistos de membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. No documento, o Alexandre de Moraes é tratado como ditador totalitário. E, segundo a mesma carta, os demais membros do STF seriam cúmplices de práticas antidemocráticas. A parada é séria, essa daí não foi brincadeira, não. O Supremo Tribunal Federal brasileiro ignorou o documento. O governo Biden também não deu a menor bola para essa carta. Mas e agora? Com Trump assumindo, vencendo a eleição norte-americana de maneira acachapante, e a carta foi enviada por membros do Partido Republicano, será que a Corte Brasileira tem motivos para ficar preocupada? Ou é mais divertido fazer piada com um assunto que deveria ser tratado com extrema seriedade? Afinal, quem está sendo tratado como piada é o Brasil. O Brasil é que está sendo chamado aí de país antidemocrático, país em que sua Suprema Corte, guardiã da Constituição, pratica censura e não respeita os direitos humanos. Isso é muito sério, isso não é piada, isso não é nada engraçado. Eu não conseguiria rir de um negócio desse. E olha que até me considero uma pessoa também extremamente bem-humorada. Fato concreto pode haver pressões dos Estados Unidos da América para que o Brasil retome
sua normalidade democrática em função do que escreveram os membros do parlamento norte-americano, que a coisa é muito pesada. Além de revogação de vistos, os parlamentares dos Estados Unidos divulgaram um relatório que faz uma crítica direta à falta de liberdade de expressão no Brasil, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. Também mencionam a suposta omissão do governo Biden em relação a esse assunto. E tem a questão dos tweet leaks, que revelam que o governo Biden poderia ter feito ou fez interferência direta na última eleição brasileira presidencial. Isso também é muito sério. E essa carta não vem de qualquer lugar, não. Ela vem do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América. Então, ela não é uma piada. E se fosse uma piada, não dá para rir do que está escrito nela. Os parlamentares estão pedindo sanções econômicas também contra o Brasil em função desse problema que, segundo eles, segundo denúncias de brasileiros, é causado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a parada não merecia, sim, ser motivo de troça dos ministros Barroso, Alexandre, Dino, Gilmar, Toffoli e Cássio Nunes. Foi ou não foi? Será que é mais uma notícia não verdadeira do jornal Folha de São Paulo? Ou a coisa tem que ser levada realmente a sério? O fato concreto é: Donald Trump vai ter tempo de cuidar desse tipo de questão sobre o Brasil? Talvez a resposta seja sim. Ainda mais porque Trump tem como um de seus maiores aliados quem fez campanha para ele direta, financiou a campanha dele, é ninguém menos que o empresário Elon Musk. Sim, aquele mesmo, o dono do X, o que foi ameaçado de entrar no inquérito do fim do mundo. Não se sabe se entrou, se não entrou, mas o que teve ao seu X suspenso no Brasil durante 39 dias. Uma empresa norte-americana foi prejudicada por uma decisão brasileira. Milhões de usuários, 22 milhões de usuários do X aqui no Brasil foram prejudicados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, primeiro monocrática do ministro Alexandre de Moraes, depois homologada por todo o corpo do Supremo Tribunal Federal. Então a parada é muito séria, isso não é brincadeira. Será que pode vir aí uma espécie de vingancinha do Elon Musk? Isso acontece ou não acontece? Ontem até conversei, especulei sobre isso com a querida amiga Ana Paula Henkel. Ela acha que pode haver sim. É bom a turma suprema do Brasil tomar cuidado, porque os americanos não estão para brincadeira, não estão de brincadeira. Um outro aliado de Donald Trump também, que tem interesse, que talvez aí faça alguma pressão para mudanças no Brasil, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Aquele que está inelegível no Brasil sem ter cometido um crime concreto. Então a situação é muito séria, de novo, insisto, não é motivo para piada. A retomada do Estado de Direito é assunto que tem que ser tratado de maneira sagrada. A normalidade democrática tem que ser seguida como um exemplo para qualquer lugar do planeta que queira ser, vou usar o termo em homenagem ao ministro Barroso, civilizado. O Brasil é hoje um lugar civilizado? Responde aí, bota lá nos comentários, você que está assistindo o nosso vídeo. E outra questão que é muito importante da gente enfatizar. Os Estados Unidos da América acabaram sua eleição ontem. A derrotada, a vice-presidente Kamala Harris, fez uma declaração. A gente não pode aqui querer agora questionar se verdadeira ou falsa, mas ela fez a declaração dizendo que agora é hora de união, acabou a eleição e que ela vai unir esforços para que o novo governo dê certo. Se ela está sendo sincera, se ela está sendo falsa, é outra questão. O ponto fundamental que a gente aqui brasileiro deveria seguir como exemplo é:
Lá na América, o interesse da América, do país, da nação, do povo americano, sempre é colocado acima de interesses particulares dos políticos. Então lá, essa história de vingança, de vingadores, não funciona. Na América, eles não fazem isso. Por isso que é bom até tomar todo cuidado com essa história de que o Trump vai fazer vingança, Elon Musk vai pedir vingança. Esse não é muito o espírito originário do modelo americano. Agora, fato concreto, tem uma cobrança de parlamentares republicanos exigindo respeito aos direitos humanos, respeito às empresas norte-americanas em relação com o Brasil, e aí isso é muito sério, tem que ser levado a sério. O Brasil pode ser alvo de sanções se não estiver sendo considerado um país efetivamente, realmente, verdadeiramente democrático. Então, cuidado com as piadas, embora a gente seja o país da piada pronta, segundo o Zé Simão, é bom tomar todo o cuidado, porque às vezes na história quem ri por último nem sempre pode estar rindo melhor, né? Tem piada que é melhor não ser contada. Nós estamos agora no segundo dia após o resultado das eleições nos Estados Unidos e uma coisa tem ficado muito clara nessas últimas 48 horas. A maior derrota sofrida não foi da Kamala Harris. Está ficando claro agora que já era bastante perceptível antes, mas agora está claro, escancarado. A Kamala ela foi apenas o fantoche escolhido para servir de rosto para o grupo, para esse sistema que queria ficar no poder. A maior derrota não foi da Kamala. A maior derrota foi da imprensa. Eu vou te explicar. Foram 9 anos a imprensa xingando incessantemente Donald Trump e os seus apoiadores. Xingando com ataques vis, podres. Aquela lista de adjetivos que eles costumam usar para atacar toda e qualquer pessoa que não concorde 100% com a pauta deles, com a agenda deles. Agenda esquerdista, progressista. Então, a imprensa americana, nos últimos 9 anos, tornou normal xingar de fascista, nazista, misógino, todos os adjetivos, supremacista branco, todos os adjetivos piores que você possa imaginar, toda e qualquer pessoa que não concorde com a agenda deles. Tanto a imprensa americana, a imprensa brasileira, ou na verdade a imprensa mundial, tornou isso o modus operandi e tenta disfarçar esse comportamento como se fosse divulgação de fatos e notícias. A imprensa americana distorceu dezenas de falas do Donald Trump em diversos momentos. Distorções essas que foram repetidas pela imprensa brasileira. Por conta desse comportamento histérico, militante, cheio de ódio, esse sim, cheio de ódio, nós temos as situações onde pessoas que usam o chapéu, o boné do Make America Great Again, foram espancadas, foram atacadas, cuspidas, tiveram que sair correndo de vários lugares. Igual quando as pessoas usavam a camiseta do Bolsonaro no Brasil. O candidato sofreu 2 tentativas de homicídio. Isso porque a imprensa tentou desumanizar aqueles que não concordam com a agenda da esquerda. Então, o maior derrotado hoje nos Estados Unidos, e é uma derrota assim avassaladora, não foi os democratas. Até porque os democratas, o partido dos democratas, fizeram uma péssima campanha para Kamala, vamos ser verdade. Eles nem foram extremamente competitivos. Quem fez a campanha da Kamala nos Estados Unidos, quem realmente agiu como se fosse uma empresa de marketing, foi a imprensa americana. CNN, MSNBC, NBC, ABC... Tudo que você possa imaginar. Foi impressionante. Campanha todos os dias para Kamala Harris. Todas as vezes que os 2 candidatos eram mencionados na extrema imprensa americana, 89% das vezes a Kamala Harris era mencionada como adjetivos bons, enaltecendo, celebrando, elogiando. Enquanto do outro lado, apenas 12, 13% do Donald Trump era mencionado da mesma forma. A imprensa, quando mencionava o Donald Trump, era só xingando. Chegavam ao ponto de dizer que os Estados Unidos é um país fascista e nazista porque votavam no Donald Trump.
E aí o que me chama a atenção? Primeiro, uma libertação do monopólio da extrema imprensa. E não podemos deixar de lado também, todas as grandes celebridades de Hollywood da indústria musical apoiaram a Kamala Harris. Todas. Com exceção, você pode contar nos dedos, Mel Gibson foi um dos únicos que decidiu abertamente apoiar Donald Trump. E aí você vê, e essas mesmas celebridades dizendo que sairiam dos Estados Unidos se o Trump ganhasse, xingando o Donald Trump e seus apoiadores, desejando a morte dele. E por que eu estou gravando esse vídeo? Nós estamos vendo que não foi uma vitória do Trump contra uma pessoa, Kamala Harris. É uma vitória do bom senso contra a histeria ideológica. Essa, para mim, foi a melhor parte. A percepção que eu tive nessas últimas um dia e meio, nós estamos vendo no mundo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, uma vitória do bom senso contra a histeria ideológica. O outro lado quer dizimar e destruir quem pensa diferente. Se você pensa diferente, você deve ser aniquilado. Do lado de cá, a gente meio que entende que o lado de lá são pessoas enganadas, que no fundo são pessoas boas, mas que precisam ser resgatadas. Essa é a diferença. Nós queremos conversar com o outro lado, mostrar que eles estão errados, eles querem que nós sejamos presos, assassinados, esquartejados, levados para o paredão e um tiro na testa. Então a vitória... Aliás, a derrota mesmo nos Estados Unidos foi da extrema imprensa, da mainstream media, ou legacy media que eles chamam, né? A mídia da imprensa tradicional. O americano está cansado. A gente está cansado de ser xingado o tempo inteiro porque a gente não concorda com a agenda deles. Se você não concorda com o aborto, com a legalização das drogas, se você não concorda com a ideologia de gênero, se você só quer criar os seus filhos com os seus valores e princípios, se você quer ter independência para abrir um negócio, para gerar emprego, se você quer... ter suas próprias opiniões, você é de direita hoje. É isso. A esquerda foi tanto para o extremismo, né? Tanto, eles se desviaram tanto no espectro político que hoje, se você é uma pessoa normal, você é de direita. E o bom senso venceu nos Estados Unidos e nesses últimos 2 dias a imprensa tem sido a que mais tem surtado com a vitória do Donald Trump. Lembrando, gente, foi vitória, maioria dos votos popular, algo que não acontecia há 20 anos nos Estados Unidos.